Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Daniel Facchini, eu sou mestre em Educação, bacharel em Direito e licenciado em Física. Atuo já há 24 anos na área da educação, alternando entre as funções de administrativas e docência, nas esferas municipal, estadual, federal e também na iniciativa privada. Nós estamos aqui nessa série tratando de gestão de sala de aula e o tema proposto para hoje, então, são as estratégias de motivação e engajamento dos alunos. Tá? Caso esse conteúdo seja relevante para você, eu peço então que curta o vídeo, e também compartilhe com quem você acha que possa se interessar pela temática. E também aqui na descrição do vídeo eu estarei deixando um link para o resumo dessa aula, ok? Então vamos lá. Vamos falar sobre estratégias de motivação e engajamento dos alunos. Qual é o objetivo, então, desse nosso encontro de hoje, Nós pretendemos, então, capacitar os professores a implementar estratégias eficazes que aumentem a motivação e o engajamento dos alunos, criando um ambiente de aprendizado dinâmico e envolvente, onde os alunos se sintam inspirados a participar ativamente. Vamos entender, então, a motivação dos alunos, E nós iniciamos, então, essa nossa conversa falando um pouquinho sobre o que é motivação. O que é motivação, então? Motivação, ela pode ser considerada um impulso que leva uma pessoa a agir em direção a um objetivo. Então, no contexto educacional, a motivação ela é o que inspira os alunos a se envolverem nas atividades de aprendizado, a participarem ativamente das aulas e se esforçarem para superar os desafios. Ela pode ser influenciada por fatores internos, ou como interesses pessoais e externos também, como reconhecimentos ou recompensas. Então, compreender a motivação é essencial para criar estratégias que incentivem o progresso acadêmico e pessoal dos estudantes. Mas o que é, então, a motivação intrínseca que nós trazemos aqui? Então, motivação intrínseca, o aluno ele é motivado pelo interesse ou pelo prazer de uma tarefa em si. A motivação intrínseca, então, ela ocorre quando os alunos eles se engajam numa atividade, seja por prazer ou por um interesse genuíno, sem esperar recompensas externas. Então, por exemplo, um aluno que gosta de resolver problemas matemáticos porque ele sente satisfação em encontrar soluções, isso demonstra uma motivação intrínseca. Esse tipo de motivação ele é especialmente poderoso, pois ele promove um aprendizado mais profundo, um aprendizado mais sustentável, além de incentivar a curiosidade e também a autonomia. E a motivação extrínseca, então o aluno ele é motivado por recompensas externas, ou seja, a motivação extrínseca ela está relacionada a fatores externos, então como recompensas, como prêmios, notas ou reconhecimento. Um aluno que estuda para ganhar um prêmio ou evitar punições, ele está sendo motivado extrinsecamente. Embora essa forma de motivação ela possa ser eficaz a curto prazo, é importante combiná-la com estratégias que estimulem o interesse intrínseco, garantindo assim um envolvimento mais autêntico, um envolvimento mais duradouro. E quais são os fatores, então, que influenciam a motivação? Vamos falar um pouquinho desses fatores e tentar listar alguns deles aqui. O interesse pessoal pelos temas abordados, um ambiente de aprendizado seguro e acolhedor, um feedback positivo e construtivo, ou seja, diversos fatores eles podem impactar a motivação dos alunos, como seus interesses pessoais, o ambiente de aprendizado, o tipo de feedback recebido. Então, um ambiente acolhedor e seguro, com atividades que respeitem as diferenças individuais, ele tende a motivar mais os alunos. Além disso, um feedback construtivo, que reconhece os esforços e sugere melhorias, ele ajuda a construir a confiança
e o entusiasmo para aprender. E o que modifica, né? Ou melhor, o que motiva cada aluno, então? Cada aluno ele tem interesse, aspirações e desafios únicos. Então, para identificar o que motiva cada um, é importante a gente observar os comportamentos, né? Também ouvir suas opiniões e explorar suas preferências durante as atividades. Ferramentas como questionários, interesse ou discussões abertas, eles podem ser úteis para descobrir o que inspira cada estudante. E ao alinhar as estratégias de ensino com as motivações individuais, o professor cria um ambiente mais envolvente, né, e um ambiente mais eficaz. Um segundo, uma segunda estratégia que nós trazemos aqui e sugerimos é a criação de metas e expectativas claras. Tá? O que nós queremos dizer com isso? A importância de termos metas claras, né? Para definir essas metas é fundamental para orientar o aprendizado e manter os alunos focados. Então, metas bem estabelecidas, elas oferecem uma direção, elas ajudam a organizar os esforços e elas permitem que os estudantes eles acompanhem o seu progresso ao longo do tempo. Quando os alunos eles sabem exatamente o que é esperado deles, eles sentem-se mais confiantes, né, e mais motivados a alcançar os objetivos. Além disso, metas claras, elas criam um senso de propósito, transformando tarefas em desafios significativos. E como envolver os alunos na definição das metas, então? Quando os alunos eles participam ativamente na definição das suas metas, o engajamento aumenta significativamente. Então, envolver os estudantes nesse processo ajuda a compreender a importância dos objetivos e eles a se comprometerem com eles. Então, para isso, o professor pode promover discussões coletivas ou orientar os estudantes a estabelecerem metas individuais, alinhadas às suas habilidades e interesses. Essa abordagem, ela fortalece a autonomia, né, e também estimula a responsabilidade e garante que as metas sejam realistas e alcançáveis. Então, por exemplo, de comunicação de expectativas, né? O nosso objetivo hoje é resolver 5 problemas de matemática. Vamos trabalhar juntos para alcançar essa meta. Né? Então, meta clara, né? Alcançável, né? E bem definida. Uma outra estratégia que nós podemos propor aqui também são as técnicas de reforço positivo. Né? O que são essas técnicas? Né? Por exemplo, o uso de elogios e recompensas. Os elogios e as recompensas, elas são ferramentas muito poderosas para incentivar os comportamentos positivos e também reforçar o engajamento dos alunos. Um elogio sincero, específico, imediato, ele pode motivar os estudantes a repetir as atitudes desejadas, como participação ativa ou respeito às regras. E recompensas simbólicas, como adesivos, né, ou certificados, também podem ser usados para reconhecer esforços ou conquistas. O importante é garantir que tanto os elogios, né, quanto as recompensas, elas estejam alinhadas aos objetivos educacionais e sejam também oferecidos de uma forma justa e consistente. Quanto ao feedback construtivo, o feedback construtivo ele é essencial para orientar os alunos no processo de aprendizado. Ele deve ser claro, né, objetivo e equilibrar o reconhecimento e sugestões de melhoria. Por exemplo, ao corrigir um erro, o professor ele pode destacar o esforço do aluno e oferecer orientações práticas para aprimorar o desempenho. Esse tipo de feedback não apenas motiva os estudantes, mas também os ajuda a desenvolver habilidades de autoavaliação e a superar desafios com confiança. O sistema de recompensas. No sistema de recompensas, como quadros de incentivo ou pontuação, eles podem ser usados para reforçar comportamentos específicos e criar um ambiente de aprendizado dinâmico. Esses sistemas eles funcionam melhor quando as metas são claras
e as recompensas são acessíveis e significativas para os alunos. No entanto, é importante equilibrar o uso de recompensas extrínsecas com estratégias que promovam a motivação intrínseca, tá? Para garantir o engajamento, né? E que esse engajamento seja genuíno e também sustentável. Uma outra estratégia que nós sugerimos aqui é o ensino baseado em projetos, mas conhecido pela sigla PBL. Mas o que é esse PBL, né? O PBL, a sigla significa Problem Based Learning, ou Project Based Learning. Isso é um método de ensino que coloca o aluno no centro do processo de aprendizado, desafiando a desenvolver problemas ou desenvolver projetos relacionados a temas reais. Essa abordagem, ela incentiva a participação ativa, o trabalho em equipe, o pensamento crítico. Então, em vez de apenas receber informações, os alunos eles aprendem por meio de investigação e também da aplicação prática do conhecimento, tornando o aprendizado mais relevante e mais envolvente. E quais são os benefícios, então, dessa técnica, né, dessa estratégia? O PBL ele oferece diversos benefícios, como o desenvolvimento de habilidades essenciais, incluindo resolução de problemas, comunicação, colaboração, e ele também promove um maior engajamento dos alunos, pois ele conecta o aprendizado ao mundo real. Além disso, ao permitir que os estudantes eles explorem soluções criativas, o PBL também fortalece a autonomia e o senso de realização. Então, essa abordagem, ela ajuda a consolidar o conteúdo, já que os alunos eles aplicam os conceitos em situações práticas. E qual é a estrutura de um PBL, então? Então, um projeto PBL, né, típico, ele começa com a apresentação de um problema, um desafio significativo, que serve como um ponto de partida para o aprendizado. Em seguida, os alunos pesquisam, discutem e propõem soluções ou desenvolvem produtos, sempre sob a orientação do professor. E a etapa final, ela inclui a apresentação dos resultados e uma reflexão sobre o processo de aprendizado. A estrutura, ela pode ser adaptada conforme a complexidade do tema e o nível dos alunos, mas devem sempre promover a colaboração, a criatividade e o pensamento crítico. Uma outra estratégia que nós sugerimos aqui também é a estratégia da gamificação em sala de aula. Mas o que é essa gamificação? A gamificação é a aplicação de elementos e dinâmicas de jogos em contextos não relacionados a jogos, como a sala de aula, para engajar os alunos e tornar o aprendizado mais motivador. Então, pontuações, níveis, desafios, recompensas e rankings são exemplos de mecânicas, né, usadas na gamificação. E o objetivo é criar uma experiência divertida e interativa, que incentive a participação ativa e o esforço contínuo dos estudantes. E quais são os benefícios dessa gamificação? Então, a gamificação na sala de aula, ela promove um maior engajamento dos alunos, ela estimula a motivação intrínseca e melhora a retenção do conteúdo. Ela também incentiva a competição saudável e a colaboração, além de transformar tarefas que são desafiadoras em oportunidades estimulantes de aprendizado. Outro benefício é a possibilidade de personalizar o processo educacional, adaptando, então, os desafios ao ritmo e às necessidades de cada aluno. Alguns exemplos de gamificação. Exemplos práticos, eles incluem o uso de sistemas de pontos para recompensar comportamentos positivos, a criação de missões que exigem a aplicação de conceitos aprendidos, ou também a organização de competições temáticas relacionadas aos conteúdos. Como exemplo, em uma aula de história, os alunos eles podem acumular pontos resolvendo enigmas sobre eventos históricos, ou em matemática, avançar de nível ao completar né, uma série de exercícios corretamente. Algumas ferramentas de gamificação, então, para implementação. Existem diversas ferramentas digitais que facilitam a gamificação.
por exemplo, plataformas de quiz, o Kahoot, o Quizzes, né? Aplicativos de tarefas, de pontuações, como o ClassDojo, né? E jogos educacionais personalizados. Além disso, é possível gamificar o aprendizado sem o uso de tecnologia, utilizando cartões, tabuleiros e desafios em grupos criados pelo professor. O mais importante é garantir que a ferramenta escolhida ela seja adequada aos objetivos educacionais e também ao perfil da turma. Uma outra estratégia que nós sugerimos aqui é a estratégia de aprendizagem colaborativa. O que seria isso? A aprendizagem colaborativa, ela envolve os alunos trabalhando juntos para resolver problemas, realizar projetos, né, ou atingir objetivos comuns. Então, essa abordagem, ela promove habilidades importantes, como a comunicação, o trabalho em equipe e a resolução de conflitos. E, além disso, ela estimula a troca de ideias, amplia perspectivas, incentiva o pensamento crítico. Então, quando os alunos eles colaboram, eles não apenas aprendem com o conteúdo, mas também uns com os outros, e isso fortalece o engajamento e a responsabilidade compartilhada. E como formar grupos eficazes, então? A eficácia da aprendizagem colaborativa, ela depende de como os grupos são formados. É importante considerar a diversidade de habilidades, de estilos de aprendizado e personalidades para criar equipes equilibradas. Então, o professor ele deve definir objetivos claros para os grupos e fornecer orientações sobre as expectativas de cada membro. Além disso, acompanhar o progresso dos grupos e intervir quando necessário garante que todos participem ativamente e que a dinâmica ela permaneça positiva. Então, alguns exemplos de atividades colaborativas. Existem muitas formas de incorporar atividades colaborativas em sala de aula. Algumas ideias incluem projetos em grupo, debates, estudos de caso e atividades de resolução de problemas. Por exemplo, em uma aula de ciências, os alunos eles podem trabalhar em equipes para criar um experimento conjunto. Já em literatura, eles podem encenar uma peça teatral baseada em uma obra estudada. Essas atividades elas devem ser planejadas para promover a interação, o compartilhamento de ideias e, claro, o aprendizado mútuo. Uma outra estratégia que nós sugerimos também é a personalização do ensino. Mas por que personalizar o ensino? A personalização do ensino ela é essencial para atender às diferentes necessidades, as diferentes habilidades e os interesses dos alunos. Então, cada estudante ele possui um ritmo de aprendizado e estilos únicos. E uma abordagem única, ela pode não ser eficaz para todos. Então, ao personalizar o ensino, o professor ele cria um ambiente mais inclusivo, no qual cada aluno se sente valorizado e tem uma maior probabilidade de alcançar o seu potencial. Além disso, a personalização ela aumenta a motivação e o engajamento, pois conecta o aprendizado aos interesses e às expectativas de vida dos estudantes. Mas como personalizar? Então, personalizar o ensino começa com uma avaliação diagnóstica que identifica os níveis de conhecimento, as habilidades e as necessidades dos alunos. Então, com base nesses dados, o professor ele pode adaptar estratégias de ensino, como oferecer diferentes materiais, criar atividades em níveis variados de dificuldade, ou de usar recursos multimodais, como vídeos, textos e atividades práticas. E a personalização, ela também envolve o uso de feedback constante para ajustar o ensino, conforme os alunos progridem. Por exemplo, alunos que aprendem mais, eles podem receber tarefas desafiadoras, enquanto aqueles que precisam de mais apoio, eles podem receber explicações adicionais e atividades focadas. Então, um exemplo prático aqui colocamos: a diferenciação de tarefas em uma atividade de leitura. Alguns alunos podem trabalhar com um texto simplificado, enquanto outros exploram um texto mais desafiador. E, por último, a última estratégia que nós sugerimos, né, trata de incorporar a tecnologia para aumentar o engajamento. E quais são os benefícios, então, da tecnologia
no ensino, né? A tecnologia, ela transforma o ambiente educacional ao tornar as aulas mais dinâmicas e interativas. Então, ferramentas digitais, elas podem capturar a atenção dos alunos e estimular a curiosidade, enquanto personalizam o processo de aprendizagem para atender a necessidades individuais. Então, além disso, a tecnologia ela facilita o acesso a uma ampla gama de recursos e promove conteúdos complexos de maneira envolvente. E quais são as ferramentas tecnológicas, né, sugeridas para engajamento, então? As mais comuns, as redes sociais. Então, são plataformas como Instagram, TikTok, grupos de WhatsApp, que podem ser utilizadas para compartilhar conteúdos educativos, desafios ou atividades interativas que conectem os alunos ao aprendizado de uma forma divertida e contextualizada. Alguns aplicativos educativos, né, apps como o Kahoot, o Quizzes, o Duolingo, incentivam a participação ativa por meio de jogos, quizzes, desafios. Uma consulta rápida, né, ao Google, vocês conseguem localizar essas ferramentas. E essas ferramentas, elas ajudam a consolidar o aprendizado, enquanto promovem a competição saudável e o trabalho em equipe. Também vídeos e mídias, né, os vídeos explicativos no YouTube, podcasts educativos ou apresentações interativas, elas mantêm os alunos envolvidos e permitem explorar os conteúdos em diferentes formatos. Esses recursos, eles são particularmente úteis para abordar temas complexos, já que combinam elementos visuais, auditivos e textuais para facilitar o entendimento. Mas atenção, né? Ao incorporar a tecnologia, o professor ele deve garantir que as ferramentas sejam usadas de uma maneira equilibrada, com objetivos claros e alinhados ao currículo, evitando distrações desnecessárias, né? Porque essas ferramentas elas são muito atrativas, né? E é muito fácil de desviar a atenção para outros usos. Bom, pessoal, essas eram as 8 estratégias que nós tínhamos para propor para vocês. Por fim, vamos trazer uma atividade prática que vocês podem replicar, então, nos ambientes educacionais por onde vocês transitam, né? E como é essa atividade proposta, né? Então, atividade prática, né? Planejamento de uma atividade engajadora. Quais seriam as instruções, né? Então, dividam-se em grupos de 4 a 5 pessoas, escolham uma estratégia das que foram discutidas, né? E planejem uma atividade prática que utilize essa estratégia para aumentar o engajamento dos alunos. Né? Vocês podem utilizar de recursos didáticos como slides, materiais de apoio, né? Elementos tecnológicos, e o nosso objetivo é aplicar os conceitos discutidos e desenvolver uma atividade prática que possa ser implementada em sala de aula. Feito isso, né, tragam para a discussão dos resultados, né, essa atividade prática. E como conduzir essa discussão? Então, cada grupo apresenta a sua atividade e explica como ela motiva, né, ou engaja os alunos. E a discussão sobre os desafios encontrados e as soluções criativas propostas deve ser levantado ali no grupo. E, por fim, faça uma reflexão sobre como essas estratégias elas podem ser integradas ao cotidiano escolar. Feito isso, eu peço que vocês coloquem aqui nos comentários do vídeo como foi essa experiência, né? Conseguiram conduzir essa atividade? Quais foram os resultados e as discussões que vocês promoveram aí, de uma forma resumida, né? Tragam aqui nos comentários para que eu possa ter um retorno também de vocês. Por fim, gostaria de encerrar esse encontro com uma pequena reflexão, onde digo que motivar e engajar os alunos é cultivar uma jornada de aprendizado onde cada estudante se sente valorizado, desafiado e inspirado a alcançar o seu máximo potencial. Bom, agradeço muito pela atenção de vocês. Hoje nós falamos, então, sobre as estratégias de motivação e engajamento dos alunos. Né? Eu peço que, se esse conteúdo foi relevante para você, você curta esse vídeo, né? Compartilhe com seus colegas de
de trabalho, seus colegas da área da educação especial. No próximo próximo encontro, nós vamos tratar do tema comunicação eficaz com os alunos. Né? Mais uma vez, eu agradeço, né, a companhia. Deixo aqui também um QR Code, né, para o Instagram, né, que é o meio de comunicação que a gente pode estabelecer aqui, né, e eu adoraria receber um feedback de vocês lá no Instagram. E um forte abraço e até o próximo encontro. Obrigado.